Paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos em Cristo Jesus. Louvo a Deus pela vida de todos vocês que têm nos acompanhado aqui no canal, também tem nos ajudado, deixado seu like, seu comentário, que tem compartilhado os nossos vídeos para poder alcançar mais vidas, alcançar mais pessoas. Eu louvo a Deus pela sua vida. Eu estou quase sem voz, irmão, esses dias, ministrando praticamente todos os dias e também orando constantemente. A nossa voz se desgasta um pouco. Meus amados irmãos, fique comigo até o final desse vídeo. Eu quero compartilhar uma palavra de suma importância para todos nós. Queria também estar comentando aqui a respeito dos nossos cultos, 4 horas da manhã, num domingo. Tem sido uma bênção. De vez em quando eu posto aí uns vídeos curtos, irmãos, da gente aqui se derramando diante de Deus. Aí muitos podem dizer bem assim, mas para que, pastor, postar? Irmãos, as pessoas que vivem nas práticas ímpias postam tantas as coisas aí que não edificam em nada. E nós, como igreja do Senhor, a gente posta momentos de derramamento na presença de Deus, momento que às vezes às 4 horas da manhã, 4h30, muitos estão embaladas em festas, e aqui nós estamos se derramando diante de Deus, clamando, orando pelas vidas, pela cidade, pelo nosso país, se derramando diante do Senhor, em louvor, em adoração. Então a Bíblia diz que tudo que façamos, que seja para a glória de Deus. Então, quando eu posto algo, como um vídeo aqui, eu estou postando de pregação, de um ensino, de uma reflexão, de um testemunho, aqui na igreja, a gente posta, é para a glória de Deus, irmão, não é para a glória do homem, é o manifestar da presença de Deus. E também incentivar outros também que talvez estejam fracos espiritualmente, o decorrer do seu dia a dia, serviço, família, trabalho, e às vezes não consegue orar de madrugada, e às vezes pode ter a oportunidade de vir, botar para despertar o celular e vir juntamente com um grupo de irmãos e estar orando. A Bíblia nos ensina, irmãos, Provérbios 8:17, eu amo e os que me amam de madrugada me buscam. No livro de Salmo 63, de madrugada te busquei porque a minha alma tem sede de ti, e estarei bendizendo ao nome do Senhor. Então a madrugada, irmãos, é algo que Deus derrama surreal. Eu tenho experiências com Deus, e as maiores experiências que eu tenho com Deus é na madrugada. E o Espírito Santo de Deus ecoou dentro de mim a sua voz dizendo, faz um culto na madrugada, pegando da madrugada à manhã, porque começa 4 da manhã e vai até às 7 e pouco, 8 horas, até onde o Espírito de Deus ele vai nos conduzindo, e muitos ali vão ter experiências, como os irmãos que estão vindo aqui da igreja mesmo, tendo experiências com Deus. A gente vê a diferença espiritual na vida deles, e assim nós estamos querendo buscar mais de Deus, ter um direcionamento de Deus genuíno, irmãos. Os dias são maus, a corrupção está adentrando dentro de muitas denominações, porque não tem mais oração, não tem mais aplicação de uma palavra genuína. Então muitos querem viver um evangelho de porta larga, e muitas das vezes não consegue, e acha um absurdo para muitos viver um evangelho de porta estreita em nossos dias atuais. E às vezes, quando eu vou ministrar em algumas igrejas, pessoas ficam espantadas em ouvir uma palavra, às vezes um pouco dura, que é alicerçada dentro da palavra de Deus. Mas nós sabemos que tem uma geração, tem um povo nesses dias do século 21 que eles têm sede pela presença de Deus, têm sede pela verdade. E eu falo a verdade
Não é verdades baseadas em opiniões próprias, não, irmão. Eu estou falando de verdade concernente à palavra de Deus. Verdades que confrontam o nosso egocêntrico, verdades que nos aproximam de Deus mediante a esta luz da palavra de Deus. Irmãos, eu quero compartilhar com os irmãos uma palavra bem conhecida, mas tem algo de Deus aqui dentro para a gente. Olha o que diz no Evangelho escrito por Mateus, no seu capítulo 11 e no seu versículo 29. Ele vai dizer: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Irmãos, os irmãos concordam comigo que os discípulos sempre estavam com o Senhor Jesus? Jesus, quando deixamos seus discípulos, agora ele vai caminhar com o Senhor Jesus. E por que os discípulos vão caminhar com o Senhor Jesus? Para poder aprender com o Senhor, para poder aprender com Jesus. E nós devemos se comportar como discípulo de Jesus, porque devemos aprender com as ações, com os exemplos do nosso Senhor Jesus, a gente também aplicar em nossas vidas. E não é difícil, irmãos. Para muitos aí, que tem muita gente vendendo curso nas redes sociais. Eu não sou contra você aprofundar o seu conhecimento, não sou contra, mas para você andar em retidão, andar em santificação, ser uma pessoa justa, ser uma pessoa honesta, ser uma pessoa verdadeira, você não precisa fazer uma faculdade teológica. É simplesmente você ler a palavra de Deus, olhar o exemplo de Jesus, olhar os feitos do Senhor Jesus, e você começar a aplicar na sua vida. Você começar a pedir ao Espírito Santo de Deus que venha te conduzir a você viver como Jesus viveu, os exemplos de Jesus. Então os irmãos concordam que os discípulos sempre estavam com Jesus, que foi eles que deu continuidade, o grande avanço da igreja. A igreja neotestamentária, a igreja primitiva, ela foi o grande avanço do cristianismo, irmãos. Ela foi o grande avanço do Evangelho. Então a gente vê que eles dão continuidade ao que Jesus ensinou a eles. E a igreja, ela vai crescer em poder, em graça, em conhecimento, em amor. É uma igreja completa, porque Deus quer que a gente seja uma pessoa completa, espiritualmente, emocionalmente, que a gente seja uma pessoa completa em todas as áreas das nossas vidas. A gente não pode ser um sucesso na vida espiritual e um fracasso na vida familiar, na vida emocional. A gente tem que ser completo, porque Jesus quer isso, Ele ensinou isso. Então, vamos aqui para a luz do texto. Você não vai ver Jesus chegando nos seus discípulos e dizendo para eles: ora para vocês poderem ser manso, ora para vocês poderem ser humilde. Você não vê Jesus falando para os discípulos orar para poder ser manso, orar para poder ser humilde. Você não vê Jesus falando ora para que vocês venham ter temperança, ora para que vocês venham ter um domínio próprio. Você não vê Jesus, Ele falando isso com os seus discípulos de maneira alguma, mas você vê Ele ensinando os seus discípulos. No verso 28 vai dizer: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. No verso 28 é um convite, Ele está chamando todos. No verso 29 Ele está te convidando a aprender com Ele. Então entende, irmãos, a gente pode orar o tanto que for: Deus, me torna uma pessoa humilde, Deus, me torna uma pessoa mansa, Deus, me torna uma pessoa com domínio próprio. Porque às vezes
você vai passar a vida toda orando e você não vai alcançar a humildade. Não vai alcançar ser uma pessoa mansa, ser uma pessoa temperante, ser uma pessoa que tem domínio próprio. Por quê, pastor? Porque Jesus não mandou os discípulos orar para poder ser manso e humilde. O Senhor mandou eles aprender com Ele. O Senhor vai dizer no verso 29, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde. É Jesus dizendo, olha para o meu exemplo, olha para a minha qualificação, olha para o meu exemplo e aprendei de mim, que sou manso, que sou humilde. Você vai aprender, não é você orar, é você aprender com os exemplos de Jesus. Em certa vez, a Bíblia nos faz menção que uma mulher, ela começa a clamar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ela se aproxima e fala, Senhor, a minha filha está em casa, está atormentada, está perturbada. Aí os discípulos repreendem e mandam ela calar. Observe que Jesus ele não fala nada para os discípulos. Ele não vai repreender os discípulos. Ele não vai dizer, cala, vocês estão errados, mandando a mulher calar a boca, não vê a aflição dela, não vê o sofrimento dela. Não, ele não fala nada com os discípulos. Ele fala para a mulher bem assim, eu vou tirar dos filhos de Israel para poder dar aos cachorrinhos. A mulher com a sua humildade, ela vai dizer, Senhor, até os cachorrinhos comem da migalha que cai da mesa do seu dono. Ela vai dizer, mulher, grande é a tua fé, vai, a tua filha já está curada. Ou seja, Jesus não falou nada para os discípulos, mas a atitude e o exemplo de Jesus já mostrou para os discípulos como que deveria ser o comportamento deles diante daquela situação. Porque aquela mulher não pertencia ao povo judeu e eles achavam que ela não poderia alcançar um benefício do Senhor. Mas o Senhor vai ensinar eles com um exemplo vivo e demonstrativo de amor, de entendimento que aquela mulher tinha fé em receber. Então, Jesus quer que nós aprendamos com Ele. O Senhor quer que a gente olhe para os exemplos do Senhor. Quando você lê, irmãos, os evangelhos de Mateus, de Marcos, de Lucas, de João, você fica maravilhado com os exemplos de Jesus, com as atitudes de Jesus, com o amor que exalava de Jesus, com aqueles que estavam em sua volta, que ele transmitia para eles. Então a gente observa as atitudes de Jesus, a mansidão de Jesus, a humildade de Jesus. Então nós devemos aprender com a sua palavra, aprender com os exemplos do nosso Senhor Jesus. Tem pessoas quebrando cabeça, irmão. Tem pessoas que oram, mas é ignorante, maltrata a esposa, maltrata a família. É uma pessoa que não tem domínio próprio no trânsito. É uma pessoa que não tem domínio próprio diante de circunstâncias que às vezes vai provocar raiva nele, essa história, não tem temperança, não tem domínio próprio, porque isso é aprendizado, como um aluno, como uma criança que chega na escola e começa ali o professor ensinando e ela vai aprendendo e vai desenvolvendo a sua mente, ela vai executando e vai aplicando na vida dela e se torna uma pessoa bem-sucedida. Do mesmo jeito somos nós, cristãos que servimos a Deus, a gente vai ouvindo a palavra, a gente vai aplicando a palavra em nossas vidas e a gente vai tomando por base o maior exemplo da história é o Senhor Jesus. O maior exemplo da história é o nosso Senhor Jesus. E a gente vai ver, então tem pessoas que ora, que jejuma, tem unção, mas é ignorante, tem unção, mas é bruto, tem unção, mas não tem domínio próprio, tem unção, mas é uma pessoa estúpida, tem unção, mas é uma pessoa que não tem nada de humildade porque não aprendeu o que é ser humilde, tem unção, mas maltrata as pessoas no seu cotidiano, tem unção, mas é uma pessoa arrogante, tem unção, mas é uma pessoa soberba, altiva, é uma pessoa que no seu cotidiano a pessoa fala assim, nossa, essa irmã, esse irmão prega que é uma bênção no altar.
Nossa, até transmite unção, mas ao convívio no cotidiano, fala assim, nossa, que pessoa ignorante. Você já conheceu pessoas assim, que você viu louvando? Eu já conheci muitas pessoas assim, que eu já vi pregando e eu se assustei com a ignorância que é a pessoa, até com o maltrato que é a pessoa com a esposa, até a forma que trata a esposa, a forma que fala, e até a forma que fala com os filhos, de forma rútil, de forma ignorância. Então isso a gente vai aprendendo com o Senhor, todos nós, irmãos, estamos aprendendo, e a gente não pode ficar batendo cabeça a vida toda. A gente devemos ser manso, ser humilde em todas as áreas das nossas vidas, irmãos. Eu sei que tem hora que a gente escuta tanta coisa, principalmente nós, principalmente eu que sou pastor, já escutei tantas afrontas, tantas coisas, irmãos. Um dia Deus me deu uma revelação de uma irmã que estava em pecado, e eu, como ético, eu chamei ela em minha casa. Eu falei assim, irmã, Deus me deu uma visão. Isso foi na época, isso tem uns 10 anos atrás isso eu chamei a irmã em casa. Eu falei assim, irmã, Deus me mostrou a irmã em pecado, e o pecado é de prostituição. A irmã precisa se policiar, pedir perdão e abandonar. A irmã falou bem assim, eu não estou em prostituição. Eu falei assim, irmã, foi uma visão que Deus me deu e Deus falou comigo. E depois ela pegou e alterou, e ela falou bem assim, pastor, se o Senhor falar que eu caí para alguém, eu vou te detonar, eu vou te queimar aqui na cidade. Eu conheço todo mundo aqui, eu vou inventar um bocado de história ao teu respeito. Eu falei, irmã, Deus não é cego. Deus está vendo o que a irmã está falando aqui dentro da minha casa. Deus me deu uma visão da irmã que está em pecado. E a irmã está me afrontando, falando que vai sair me queimando. Mas amém, irmão, eu fiz a minha parte. E ela fazia assim, irmão, ó, com o dedo bem em cima do meu nariz. Se você falar para a igreja que eu estou em pé, que eu caí, eu vou te detonar para todo mundo. E eu vou continuar na igreja. Eu falei assim, você pode continuar lá, mas enquanto você não se policiar com o teu pecado e se tratar diante de Deus, você não tem a oportunidade do ministério. Você é diaconisa, mas você não tem a oportunidade do ministério. Então, você fica sentada lá, até você se tratar e você vir até a mim e reconhecer. Essa irmã, ela ficava na porta da igreja, ela me desrespeitava. Eu entreguei nas mãos de Deus. Passou uma semana desse jeito. Ela teve um caso com esse rapaz era casado. A mulher desse rapaz pegou essa irmã no meio da rua e deu uma surra nela, que todo mundo viu. Ela ficou envergonhada, por fim ela saiu do ministério, e ela que foi envergonhada, porque ninguém pode tocar na vida de um homem de Deus. Tem um bocado de palhaços aí, tem um bocado de falso profeta, de picareta, de sem vergonha. Mas homem de Deus, que tem vida com Deus, vida de oração, não se toca, irmão, porque Deus ele cobra. É bíblico. Não toqueis os meus ungidos, não maltratais os meus profetas, porque Deus ele cobra, aqueles que estão servindo aí. Agora eu vejo aí o pessoal falando mal de atitude de pregadores aí, que fica aí profanando o evangelho, usurpando a fé do povo. Deus não vai cobrar não, porque eles estão fazendo isso. Então Deus não cobra. Agora Deus vai cobrar se falar algo de um pregador que ele não fez, de um pastor que ele não fez. Irmãos, a minha vida aqui é devota a Deus. Eu sou um pastor separado por Deus, irmão. Minha vida é oração de madrugada, é oração de tarde, é uma vida com Deus. Aí alguém se levanta para poder falar mal, eu só falo assim, Deus, abre a visão espiritual dessa pessoa, para poder ver e enxergar que eu não sou o que ela está falando, para que o Senhor não venha vir sobre ela um castigo. Eu faço orar para Deus poder abrir a visão daquela pessoa, e eu peço a misericórdia de Deus na vida daquela pessoa, irmão, porque a mão de Deus pesa, e a mão de Deus dói quando ela desce na vida de alguém. Então que possamos, irmãos, aprender com o Senhor, ser pessoas mansas, humildes, temperantes. Às vezes a gente se irrita, se ira, ireis, mas não pequeis.
Às vezes você pode se irar, você pode ficar com raiva às vezes, mas não pode pecar, é chegar a cometer o ato do pecado. Às vezes você está ali no trânsito, a pessoa te fecha de uma vez e você se ira no momento ali, mas você pega e respira, não fala nada e você vai embora. Não pecou, você se irritou no momento, mas ficou quieto. Então, nós precisamos aprender a mansidão, a humildade de Jesus. Ele vai dizer, o meu fardo é leve, não é pesado. Se o teu fardo está pesado, irmão, não é o fardo de Jesus que você está carregando. Hoje muitos têm mania, sabe do quê? Quando a igreja prega a doutrina bíblica e imputa um ensinamento das pessoas andar em retidão, em santificação, fala que é fardo pesado. Isso não é fardo pesado não, irmão. Quando a pessoa aceita a palavra de Deus e vive a palavra de Deus, se torna um fardo leve. O fardo é leve, irmão. O fardo não é pesado não. Você tem prazer em renunciar a algo que desagrada a Deus. Você tem prazer em andar com o Senhor. O fardo é leve, irmãos. Não é pesado. Então, o fardo de Jesus, ele não é pesado. Se está pesado em sua vida, é falta de jejum, é falta de oração, é falta de temperança, é falta de vigilância, é falta de humildade, é falta de mansidão, porque essas faltas na vida do cristão já é fardo pesado na vida dele. Vai gerar fardo pesado. Agora, se ele andar conforme o Senhor ensinou, e conforme a palavra nos ensina, ele vai ter um fardo leve, ele vai ter prazer em servir ao Senhor. Meus amados irmãos, guarde essa palavra no seu coração, viva ela, compartilhe essa palavra com mais pessoas, irmãos. Deixe o seu like aí, deixe o seu comentário. Ah, pastor, o senhor quer like? Quero, irmão, para poder alcançar mais vidas. Comentários, interagindo. Eu estou aqui trazendo uma mensagem de Deus, irmão. Que o Espírito Santo ardou em meu coração para ser compartilhado. Então eu quero sim que alcance mais pessoas. Os mundanos lá, práticas ímpias, não tem um bocado de curtida, conteúdos impropícios. Por que nós que pregam a verdade, que ensina um ensinamento sadio, você não pode curtir, você não pode compartilhar para poder alcançar outras pessoas? Então que possamos, irmãos, contribuir para o crescimento do canal, para alcançar mais vidas, mais almas. Amém? Então te convido, você que nos acompanha aqui, compartilhe, nos ajude a alcançar mais vidas. Eu desejo, irmão, que essa palavra, ela chegue a mais pessoas. Esse foi o vídeo de hoje. Se o Senhor nos permitir, nós voltaremos com outra mensagem aqui no canal, para poder estar alimentando a sua vida espiritual, que o nosso objetivo é de todos os dias a gente postar uma palavra de Deus aqui no canal. Amém?